Mapeando o papado, desconstruindo os dados modernos. Olha, recentemente uma imagem rodou a internet e viralizou ao mostrar de onde vieram, geograficamente, todos os papas da história. É de fato um conceito visualmente fascinante. Mas, para a gente desconstruir esses dados modernos e entender o que eles realmente significam, vamos precisar pegar uma lupa histórica, sabe? A ideia aqui não é de forma alguma invalidar a curiosidade de quem montou o gráfico, mas sim mostrar que fazer uma leitura literal dessas fronteiras pode acabar gerando uma confusão enorme. O que nos leva direto a uma questão bem fundamental. Será que mapas modernos conseguem retratar a história antiga com precisão? É justamente aqui que a nossa exploração ganha corpo. Pensa bem, quando a gente pega um mapa mundi hoje, com todas aquelas fronteiras nítidas, nações soberanas super bem definidas, a gente está olhando para um retrato muito, mas muito recente da humanidade. Tentar pegar figuras de centenas ou até milhares de anos atrás e espremer dentro dessas linhas invisíveis de hoje, bom, isso cria um choque e tanto entre a realidade histórica e as etiquetas simplificadas que a gente usa no nosso dia a dia. O cerne de tudo isso é o que podemos chamar de o problema do mapa moderno. O grande obstáculo de usar nações atuais para carimbar a identidade de líderes do passado tem um nome claro: anacronismo. Ou seja, é colocar algo totalmente fora da sua época. E os dados daquela imagem que viralizou fazem exatamente isso. Eles pegam o passado e colam etiquetas contemporâneas só para facilitar a nossa compreensão imediata. Mas, como a gente bem sabe, a história é sempre um pouco mais complexa e cheia de camadas, não é mesmo? Então, vamos para a seção 1, Renomeando o Mundo Antigo, a História Antiga. A gente vai corrigir esse registro histórico e entender melhor os detalhes que muitas vezes passam batido quando a gente bate o olho rápido num gráfico de dados. Fazendo uma justaposição direta entre o rótulo moderno e a realidade histórica, a falha fica bem evidente. Pensa na Itália e na Alemanha, por exemplo. São dois rótulos super frequentes nesses dados do papado. Só que na realidade histórica ali dos primeiros séculos, a Itália simplesmente não existia como esse Estado unificado que a gente conhece, nem de perto. E a Alemanha na era medieval? Na verdade, era uma teia gigantesca e super complexa de principados dentro do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, atribuir a nacionalidade alemão ou italiano para indivíduos daquela época é ignorar completamente toda a estrutura política do período. Para a gente detalhar isso um pouco mais, vamos pegar alguns lugares que todo mundo conhece muito bem: Turquia, Síria e Tunísia. Se um documento diz que um papa antigo veio da Turquia, a nossa mente automaticamente projeta a nação moderna, certo? Mas e a realidade da época? Aquela região da atual Turquia era, na verdade, a Ásia Menor, firmemente sob o controle do Império Romano. Da mesma forma, Síria e Tunísia não eram as repúblicas modernas de hoje, mas sim antigas províncias romanas. É fascinante perceber como o mapeamento moderno dá essa adaptada nas informações só para o nosso cérebro assimilar mais rápido, mesmo que a gente perca boa parte da precisão histórica no processo. O que nos traz a seção 2, a vantagem papal italiana, centro da igreja. Agora a gente vai analisar o coração da instituição, que é de longe a maior anomalia quando a gente olha para o conjunto completo de dados. Qualquer um que olhe esses dados percebe na hora o número esmagador de papas associados à Itália. Mas por que essa dominação tão forte? Bom, historicamente, Roma se consolidou como o grande centro administrativo da Igreja Católica. Além disso, a própria dinâmica de poder garantiu que durante séculos a fio, os cardeais italianos tivessem um domínio quase que absoluto dentro do conclave que, como sabemos, é o grupo responsável por eleger o Papa. E claro, a instituição esteve por muito tempo profundamente embrenhada na política da Península Itálica, especialmente ali durante a Idade Média e o Renascimento. Então, o ponto crucial, a chave para entender isso, é exatamente esta. A própria estrutura de poder da Igreja Ocidental foi toda desenvolvida ao redor de Roma. O resultado prático disso foi um processo de centralização administrativa incrivelmente eficiente. E isso, de forma muito natural, manteve a liderança concentrada nessa região geográfica específica. Foi isso que acabou tornando o papado uma instituição predominantemente europeia e majoritariamente italiana durante uma parte gigantesca da sua história. Chegamos então à seção 3, as verdadeiras origens de São Pedro, Judéia e Galileia. Bom, depois de entender o porquê desse predomínio europeu, é hora de virar um pouco a chave e investigar o ponto de partida da instituição. E é aqui que o equívoco histórico se revela de forma escancarada, porque a figura do primeiro Papa, o apóstolo Pedro, é simplesmente o exemplo perfeito do nosso problema geográfico. Os dados modernos costumam rotular a origem dele como Palestina ou Israel. Só que aplicar essa nomenclatura atual a uma figura que viveu lá no século I é uma grande confusão.
a realidade histórica que Pedro pertencia à Judeia e à Galileia. Esses rótulos de fronteiras que a gente conhece hoje foram desenhados muito, muito tempo depois. Analisar o contexto de São Pedro deixa isso ainda mais cristalino. Ele era historicamente um judeu e um galileu do século I, com raízes super profundas no período do Segundo Templo. Quando a gente compreende esse detalhe de fundo, algo bem surpreendente fica claro. A Igreja não tem o seu berço fundacional na Europa, por mais que aquela longa lista de líderes europeus posteriores possa sugerir o contrário. O ponto de partida original da instituição fica, na verdade, inteiramente estabelecido no Oriente Médio. O que nos leva para a nossa última parte, a seção 4, uma fé além das fronteiras, expansão da fé. Agora que a gente já ajustou a base histórica, a evolução dessa instituição ganha uma forma geográfica muito mais ampla e interessante. Acompanhar a verdadeira jornada revela uma trajetória simplesmente fantástica. Passo 1. Nasce no Oriente. Passo 2. O crescimento inicial se dá pela Ásia. Daí vem o passo 3, se espalha com uma força impressionante pelo norte da África. E é apenas no passo 4 que acontece a grande institucionalização em solo europeu. Seguir essa linha cronológica desmonta de uma vez por todas aquela ideia de que a organização sempre foi centralizada de forma estática ali na Europa. Na verdade, é uma narrativa de constante expansão. E tem um detalhe fundamental aqui. Antes do poder migrar de forma definitiva para Roma, os grandes epicentros intelectuais e teológicos ficavam em outros lugares. É crucial notar a imensa influência dos primeiros teólogos africanos e orientais. Cidades como Antioquia, Alexandria e Jerusalém não eram apenas pontinhos no mapa. Elas eram o coração pulsante do pensamento e de todo o desenvolvimento da Igreja antiga. O conhecimento profundo que pavimentou esse caminho vinha justamente da África e do Oriente. Tudo isso amarra perfeitamente numa citação excepcional do Marconi Farias, que sinceramente resume de forma brilhante a nossa análise de hoje. Olha só que profundo. O Evangelho nasceu em solo judaico, caminhou pelas estradas do Oriente e alcançou Roma não para se tornar propriedade de uma nação, mas para anunciar que Cristo ultrapassa fronteiras, impérios e identidades humanas. O reino de Deus não pertence ao Ocidente nem ao Oriente, pertence ao Cordeiro que reúne povos, línguas e nações em um só corpo. É uma reflexão belíssima de que a base original dessa mensagem simplesmente transcende qualquer fronteira que a gente invente de desenhar no mapa. E para encerrar a nossa exploração, fica uma provocação, uma reflexão final para a gente levar. Afinal, como a história remodela a compreensão de fé e de fronteiras? A grande verdade é que as linhas geopolíticas mudam o tempo todo. Os impérios sobem, os impérios caem, e os rótulos modernos que a gente usa hoje muitas vezes são pequenos demais para dar conta da rica complexidade de milhares de anos de história. Continuar investigando e questionando esses dados mastigados não é só sobre ir lá e corrigir o nome num arquivo. É exatamente essa capacidade de ver além do mapa que torna o verdadeiro aprendizado tão fascinante.